Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Existe um certo ditado que diz que há algumas coisas que jamais voltam atrás. Uma delas é flecha disparada, a outra é oportunidade perdida, e mais uma delas é a palavra lançada. Quando a gente fala alguma coisa, isso não tem como mais voltar atrás. E por falar nisso, em palavra lançada, muitas vezes a gente perde a oportunidade de ficar em silêncio. Eu tenho comigo de que eu jamais pergunto se uma mulher está grávida, a não ser que eu tenha plena certeza disso, porque a possibilidade de passar vergonha, assim, é quase 100%, e eu jamais pergunto isso. Eu tenho certeza que talvez, se não a maioria, todos nós aqui já passamos por situações assim, no qual a gente pensou, rapaz, eu perdi a oportunidade de ficar calado. E por falar nisso, existe um texto das Sagradas Escrituras que nos ajudam a entender e a lidar um pouco com a nossa língua. Um texto bastante conhecido. Eu convido para que você abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 3. Versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Nós vamos orar mais uma vez. Eu queria convidar o pastor Isaqueu para que fizesse essa oração para nós. Só pedir para esperar o microfone chegar até aí. Oremos. Bendito e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos na tua casa. Em especial, ó Deus, esse momento que vamos meditar na tua palavra, que realmente, ó Deus amado, possamos entender o recado do Senhor para nós nesta manhã, nesse dia, pela vida fora,
quando necessitamos, ó Deus, de pensar um pouco mais naquilo que falamos, naquilo que proferimos. Precisamos nos conter diante do Senhor com a certeza de que não vamos ofender ninguém, mas que vamos falar palavras que edificam. Abençoa, Senhor Deus, o pastor que vai nos trazer esta mensagem nesse momento, que ele seja instrumento nas tuas mãos para o louvor do Senhor e para a edificação da tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Provérbios vai falar muito a respeito da língua, e tem um texto especial que é em capítulo 16, versículo 24, que fala que a palavra boa é como medicina e traz cura para a alma. E eu creio que muitos de nós aqui já ouvimos histórias de pessoas que foram reanimadas, reerguidas, que tiveram suas forças restabelecidas por uma boa palavra, um bom conselho que receberam. Gente que estava desanimada, aflita, sem sonhos, e de repente chega alguém com a palavra oportuna, apropriada, e essa palavra, como bálsamo do céu, traz um novo ânimo, traz alento para essa pessoa. Mas também nós conhecemos histórias de pessoas que têm uma língua indomada e que trouxeram caos para onde elas estavam. Uma língua indomada, ela pode produzir vergonha para todos nós, como eu contei aqui na história, né, de que eu não faço a pergunta de mulher grávida, mas uma língua indomada traz vergonha para muitas pessoas. Uma língua indomada, ela pode destruir casamento, ela pode destruir famílias, ela pode arruinar uma economia, ela pode produzir guerra. Isso é uma língua indomada. Mas como então que nós podemos usar nossas palavras de forma sábia? Ou então, de maneira melhor, por que nós devemos ter cuidado com a nossa língua? E eu creio que o texto que nós lemos e que nós vamos meditar nessa manhã nos faz refletir por que nós temos que ter cuidado e tomar cuidado com a nossa língua. Só para a gente entender um pouquinho melhor aqui, essa carta de Tiago, que foi por um tempo chamada por Lutero de carta de palha, porque ele não reconheceu o valor dessa carta, porque fala muito a respeito das obras. Porém, já mais no final da sua vida, ele reconheceu sim a grande importância que tem esse livro, porque ele alia duas coisas extremamente importantes para nós. E essa carta vai falar para nós como que a gente pode reconhecer uma fé genuína. Qual é a diferença entre uma fé falsa e uma fé verdadeira? E é exatamente isso que Tiago vai trazer em toda a carta. E ele começa dizendo lá no capítulo 1 a respeito das provações, os benefícios das provações. E é algo até difícil da gente pensar, porque ele diz lá no versículo 2: tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Depois ele vai falar a respeito de sabedoria, e também é algo incrível, porque o texto diz: se você está precisando de sabedoria, peça a Deus com fé, porque Ele vai dar de forma abundante, de forma deliberada. E então ele continua dizendo a respeito da origem do pecado, e vai dizer: ninguém fale que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Talvez um texto muito conhecido de todos nós, ele fala: cada um é tentado pela própria cobiça do seu coração. Então ele diz: aquele que tem uma fé verdadeira, ele passa por essas provações, é aprovado, mas ele também obedece à palavra de Deus. Finalzinho do capítulo 1, não só obedece, mas capítulo 2, não faz acepção de pessoas. E aí sim, ele vai dizer, já na metade do capítulo 2 para frente, que uma fé sem obras é morta. Como que você conhece e reconhece uma pessoa que é verdadeiramente cristã? É aquela que obedece, a sua vida demonstra aquilo que é exterior, demonstra aquilo que está interior no seu coração. Então a gente chega nesse ponto aqui, que se a gente faz uma leitura rápida aqui, superficial, a gente não entende muito bem, porque Tiago está falando sobre uma fé verdadeira e falsa, está falando sobre obediência, está falando sobre não fazer acepção de pessoas. Ele então passa a falar sobre a língua. Então, o que tem a ver a língua com uma fé verdadeira? E a conclusão clara que a gente chega é porque uma pessoa verdadeiramente transformada, aquela que teve um coração de pedra transformado em um coração de carne, que agora tem vida no Senhor Jesus através do seu sangue, as suas palavras também refletem a sua fé. Não é à toa que a gente
vai encontrar um versículo muito conhecido de que a boca fala, que o coração está cheio, porque aquilo que a gente fala reflete o nosso coração. Então, a gente pode perceber que a língua é um dedo duro, ela vai dizer realmente quem é uma pessoa. As palavras que saem da boca de uma pessoa revelam quem exatamente ela é. E não foi à toa que a gente leu o Salmo aqui no começo da liturgia, Salmo 19, que termina: Senhor, que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Porque isso é importante para nós. E eu creio que uma fé que não transforma a língua, talvez não seja uma fé salvadora. Mas então vamos lá. Por que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua? Em primeiro lugar, porque nós seremos responsabilizados pelo que dizemos. O texto começa dizendo aqui para nós, capítulo 3: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Provavelmente tinha muita gente nessa igreja que Tiago havia escrito essa carta, que provavelmente estava se auto-intitulando mestre. Isso aqui era algo bom, porque na época das sinagogas tinham os rabinos, e era gente de muita autoridade. Só que essa autoridade, ela precisava vir acompanhada de grande responsabilidade. Então é bem provável que ali naquela igreja e naquele meio existiam pessoas que gostavam da autoridade, mas não tinham responsabilidade com o que elas estavam falando. Então Tiago vem escrever para aquele povo: gente, não tornem muito de vocês mestres não, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Vocês serão cobrados, nós receberemos maior juízo. Essa palavra, primeiramente, ela é direcionada aos mestres, aqueles que ensinam, e isso mostra a grande responsabilidade daqueles que foram escolhidos, chamados, separados para ensinarem a respeito da palavra de Deus. E nós não estamos falando aqui simplesmente de pastores, mas pega, por exemplo, o que a gente tem aqui na nossa igreja, a escola dominical, de muitos mestres, gente que estuda a palavra de Deus para poder ensinar. E essa é a grande responsabilidade. Tiago está falando: cuidado, não se tornem muitos de vocês mestres, às vezes encantados com a autoridade, o respeito que se tem, mas não estão pensando na responsabilidade que isso traz para a vida de uma pessoa, porque havemos de receber maior juízo. E eu fiquei me perguntando: gente, por que será que vai haver maior juízo para os que são mestres, os que ensinam a palavra de Deus? E algumas conclusões. A primeira, eu acho que a mais óbvia delas, é porque existe um perigo de se ensinar aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus. Esse é o grande perigo, porque pessoas que ensinam, mestres, claro que têm os seus seguidores, têm os seus discípulos, e ensinar aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus, coisas que têm a ver com qualquer outra coisa, a não ser com esse ensino, isso traz peso, isso traz consequências para a vida de uma pessoa. É por isso que ele está dizendo aqui: cuidado. Acho que esse é o grande ponto aqui que Tiago vem trazer. Mas também existe um perigo aqui de alguém que tem simplesmente talvez uma personalidade carismática, alguém que fala doce, alguém que tem uma fala muito boa, e que pessoas começam a segui-lo simplesmente pela fala, maneira como se fala, mas não pelo conteúdo. E eu não sei se você acha que isso aqui é atual para nós. Gente, talvez que é bom para falar, mas como eu disse no começo, perde muita oportunidade de ficar calado. E tem muitos seguidores, gente que fala: é isso aí. E olha que Tiago não está falando para gente de fora da igreja. Vocês vão ver mais para frente aqui que ele está falando: meus irmãos. Está falando de gente dentro da igreja. Por isso que o alerta primeiro aqui é para aqueles que ensinam: cuidado, porque vocês vão receber maior juízo. Eu acho que é por isso que quando a gente vem para um púlpito, vem para frente de uma sala, a gente teme tanto, porque a gente sabe que nós sabemos que vamos ser cobrados diante de Deus por causa disso. Por isso que essa história de
ensinar, quem ensina, o apóstolo Paulo vai dizer, faça com esmero, se dedique, porque vocês estão ensinando a respeito de coisas eternas, algo que tem consequência eterna, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a salvação, tem a ver com as boas novas, o evangelho e tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tem a ver com a história da redenção. Por isso que nós seremos cobrados. Isso aqui não é algo para desencorajar a pessoa. Olha, você vai ser convidado para ser professor de escola dominical nos próximos anos. Eu falei, jamais, eu não quero receber maior juízo não. Isso aqui não é para desencorajar não, é pelo contrário, está te encorajando a se dedicar cada vez mais à palavra do Senhor e ao ensino correto. É isso aqui que Tiago está nos encorajando. Fala, cuidado porque vocês vão receber maior juízo, mas se dediquem, porque excelente obra almeja quem aspira o episcopado, o pastorado e o ensino das Sagradas Escrituras. E não é difícil a gente ver os danos que um mestre pode causar. Por exemplo, Paulo, falando em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E então Tiago vem dar o motivo, por que você tem que tomar cuidado com as palavras, inclusive os mestres. Agora ele vai incluir todo mundo. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O problema aqui da fala é porque todos nós tropeçamos, e tropeçamos por algo que existe em nós. Foi um vírus que inundou toda a criação, inclusive os homens e a sua fala, as suas palavras, que é o pecado. E quando o pecado entrou no mundo, e aí nós vemos o apóstolo Paulo falando lá em Romanos, que não há um justo sequer, nenhum mesmo. E então nós entendemos essa história de tropeçar, porque todos tropeçamos em muitas coisas, porque existe essa propensão, essa atração para o pecado, essa luta que nós temos entre falar coisas que abençoam, mas também tropeçar nas nossas palavras. Por isso é esse cuidado que ele vai dizer aqui. Em 1941 aconteceu um episódio que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, né, um ataque dos japoneses em Pearl Harbor, uma base norte-americana. E então desencadeou essa guerra e viu-se que algo extremamente importante eram os porta-aviões que ficavam no mar. Então foi uma guerra não só pelos ares, mas pelo mar também, terrestre. E interessante que foi lançado nessa época uma campanha entre o exército e o governo americano, que o nome dessa campanha era Lábios Soltos Podem Afundar Navios. Eles fizeram essa campanha para que todos que fossem escrever cartas para sua casa, mandar correspondências para a família, eles foram orientados a respeito do que eles podiam e não podiam falar, porque eles disseram que esses lábios soltos, frouxos, se você começa a falar muito a respeito de onde estão os porta-aviões, aqueles que são infiltrados lá, espiões, eles vão descobrir e a gente vai perder essa guerra. Então lançou essa campanha, lábios soltos podem afundar navios, e uma língua indomada, ela pode afundar uma vida inteira, ela pode afundar uma igreja, por falta de sabedoria. Então, em primeiro lugar, domesticar a língua, ela é importante porque nós seremos responsabilizados pelo nosso discurso. Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. A partir do verso 33, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33,
Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Está entendendo a gravidade disso daqui? A seriedade com que a gente deve tratar nossas palavras? É claro que Jesus não está ensinando aqui uma salvação simplesmente pelas obras, pelas coisas que eu falo, mas é exatamente o ponto em que Tiago está nos trazendo aqui, que uma fé genuína, ela é marcada também por palavras que abençoam, palavras que saem de uma boca com o coração transformado, porque afinal, a boca fala, o coração está cheio, ele vai transmitir exatamente aquilo que está dentro do meu coração. Então cuidado, porque no dia do juízo não são só os mestres, todos nós daremos conta de todas as nossas palavras. Uma oração que todos nós podemos considerar é o apelo de Davi no Salmo 141, versículo 3: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ou então, Salmo 39, 1, quando ele diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. A oração que a gente tem que fazer todos os dias de manhã, não é só pelas coisas que vão acontecer, pelo que eu vou fazer, mas é para que Deus guarde a nossa língua também. Mas em segundo lugar, nós devemos ter cuidado com a nossa língua, não só porque nós prestaremos conta e seremos responsabilizados pelas palavras, mas também porque essa língua é poderosa. Nós precisamos cuidar da nossa língua porque ela é poderosa, e ela tem poder para dirigir, guiar, mas também para destruir. E aí então, é o que vem dizer a respeito, no finalzinho do versículo 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Esse perfeito varão não tem a ver com perfeitamente perfeito, mas é alguém que é maduro. Se alguém é maduro, ele consegue dominar a sua língua e domina o próprio corpo. Mas ele continua: se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso de um timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Esse pequeno órgão, extremamente poderoso, ele é capaz de guiar todo o resto do corpo. E é claro que a ideia aqui não é porque a língua dirige o corpo, não é ela que comanda o restante do corpo, mas ela provavelmente direciona o restante do nosso corpo para aquilo que é agradável ao Senhor. Se os seus lábios são agradáveis ao Senhor, provavelmente o seu corpo inteiro também será agradável ao Senhor. Ele usa duas ilustrações para falar a respeito disso daqui. Um é o freio do cavalo, isso aqui para nós é bem conhecido, que por esse freio, o restante do corpo inteiro dele é guiado. E um cavalo não é um animalzinho frágil, é um bicho extremamente forte. Não é à toa que alguém fala que alguém que é bruto, assim, é um homem que é bruto, falou, opa, parece um cavalo, porque é forte. Não estou falando que é grosseiro, não pode ir para esse lado, não, que às vezes usa essa ilustração para isso, mas é alguém que é forte, e um freio é capaz de guiar e domar o corpo inteiro de um cavalo. Mas não só isso, um navio, o timoneiro guia através de um pequeníssimo leme. Esse leme ele é pequeno em relação ao tamanho do navio. Estou falando, está vendo? Isso aí é a nossa língua. Se você consegue domá-la, você consegue domar o corpo inteiro. Ela é extremamente poderosa. Ele está falando de forças contrárias aqui, de rijos ventos. Elas são grandes e batidos de rijos ventos, porque a tendência da nossa boca não é glorificar o Senhor, é partir para esse desejo da carne, do
corpo, de satisfazer o pecado, é de fofocar, é de falar mesmo. O que o pessoal mais novo usa aí é de zoar mesmo. É de usar a nossa língua para aquilo que não tem nada a ver com as coisas do Senhor, e nós precisamos lutar contra isso. Alguns chegam a dizer que quem está montado no lombo desse cavalo, e nós somos comparados a esse cavalo, e quem que está guiando esse freio da nossa língua? A gente vai ver algo aqui talvez um pouco mais pesado de quem que está montado no lombo desse cavalo para domar essa língua. Hoje, esses dias atuais, nós temos os influencers, os influenciadores, YouTube, Instagram, é gente que tem de profissão influenciar outras pessoas. E o que eles falam e fazem também, mas principalmente o que eles falam, influenciam não são poucas pessoas, são milhões de pessoas. Os filhos de vocês conhecem quem são essas pessoas. Eles vêm e acompanham isso quase todos os dias. Se você pegar perfil de algumas pessoas, pode olhar lá quem eles são: influencers, influenciadores da nossa cultura. Mas isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu quero trazer isso para nós, a influência que nós temos tido no meio que nós estamos inseridos. Quem é o piloto desse navio? Quem é o timoneiro? Quem é que está guiando esse cavalo? Veja que Tiago continua, ele diz: poder de destruição de uma língua. Vede como, ao final do versículo 5, vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Talvez ele está lidando aqui a questão moral de uma pessoa, como também é posta ela mesma em chamas pelo... Pode falar comigo aí, é posta em chamas pelo inferno. Uma língua que é indomada. Primeiro ele disse lá, antes, que todos nós tropeçamos, claro, por causa do nosso pecado que infectou, e não há um sequer que não tenha pecado. Mas agora ele diz uma coisa um pouco mais grave, mais profunda do que isso. Veja só como a língua tem um poder de destruição. Uma pequena fagulha, isso para nós também é uma figura muito conhecida, desses incêndios que acontecem muito aqui. Cerrado é muito bom para isso, época de seca, isso sempre acontece. Uma pequena fagulha destrói um campo inteiro. Eu falo assim, é a língua. Mas uma língua que causa essa destruição, sabe quem é que está sentado no lombo desse cavalo e guiando esse freio? É o próprio Satanás. Essa figura usada aqui, essa palavra usada aqui de inferno, ela é uma transliteração do Antigo Testamento, e essa palavra aqui é o Gehenna, uma das formas de se comunicar a respeito do inferno. No Antigo Testamento, ela é uma transliteração de algumas palavras que significa Vale do Himnon. Vale do Himnon é onde se adorava um deus chamado Moloque, e é onde se queimavam crianças para fazer oferendas e apaziguar a ira desse Deus. Depois se tornou um lugar, dentro da história, um lugar para só se queimar lixo, graças a Deus por isso. Mas então Jesus vem referir a esse mesmo nome de inferno, Gehenna, como um lugar de tormento eterno. E aquele que tem uma língua indomada, ele simplesmente coloca brasa nesse fogo eterno. Está vendo o peso de uma língua indomada aqui? A gravidade disso? Talvez a maioria dos cristãos escolheria pecados como homossexualidade,
molestar criança, assassinato, como talvez algo satanicamente depravado. Contudo, nós toleramos fofoca, calúnia, engano, meias-verdades, sarcasmo e outros pecados da língua como se não fossem grandes. Mas agora Tiago vem dizer, isso aqui pode contaminar todo o seu corpo. Isso aqui pode destruir a moral de uma pessoa. E depois ele vai usar aqui então, de outros animais, ele continua dizendo aqui, de outros animais, versículo 7, toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mas é interessante aqui, uma palavra que ele diz aqui, uma parte da frase que ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Não está dizendo que a língua é indomável, simplesmente está dizendo que nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum de nós consegue. Você consegue pensar qual que é a conclusão que a gente está chegando aqui? Se nenhum de nós consegue domar a língua, onde que a gente vai arrumar forças para isso? Quem é que precisa estar montado no nosso... E me permitam isso parece um pouco ofensivo, mas quem é que precisa estar montado nesse nosso lombo para dominar a nossa língua? Para pôr freios na nossa boca? Interessante como Tiago não termina aí. Ele vai partir para a parte final aqui, dizendo que a gente precisa tomar cuidado, não só porque nós seremos responsabilizados, porque a língua é poderosa, mas porque também ela pode atrapalhar os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, relacionamento com Deus, depois com as pessoas. E aí ele vai dizer, versículo 9, olha só a incoerência de uma língua não dominada. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, olha só, como eu disse aqui, agora Tiago está tratando a gente dentro da igreja, ele não está falando para a gente de fora, ele está falando, meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Essa palavra aqui é para nós, para crente, é para cristão, a gente que confessa Jesus como seu Salvador. Meus irmãos, não é conveniente que seja assim, porque isso é inconsistência, isso é incoerente. Uma boca que profere bênção, também sai maldição. Gente que canta louvores ao Senhor, mas que quando sai ali daquela porta, seu discurso não reflete nada daquilo que foi dito. Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode figueira produzir azeitona ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A ideia aqui é de que isso atrapalha relacionamentos, no sentido de que, em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Deus. Isso é incoerente você dizer que é cristão e da sua boca sair palavras que louvem ao Senhor, bênção, no sentido de que palavras que honram e glorificam o nome do nosso Deus, mas em outro momento está amaldiçoando, e agora ele está falando de relacionamento com outras pessoas, gente criada à imagem e semelhança de Deus, está falando do seu irmão. E como nós pecamos contra o nosso próximo com a nossa língua? Já pensou se tivesse um canal direto do seu cérebro, da sua mente com a sua língua? Existe um filme, o personagem principal, Jim Carrey, chamado O Mentiroso. Ele é um advogado e tem um filho que no aniversário do filho ele quer fazer um desejo, e o desejo dele fala: eu queria que meu pai falasse a verdade por 24 horas. O pai o mentiroso é o pai da criança. Ele falou: eu quero que meu pai fale a verdade durante 24 horas, e isso acontece. Agora esse homem não consegue mais falar uma mentira sequer. Depois você precisava assistir esse filme, porque já pensou? Se alguém perguntasse para você: e aí, vamos marcar de sair?
O que a gente responde? Fala, eu vou ver e te aviso. Mas já pensou se aquilo que estivesse na sua mente fosse falado naquele momento? Não, eu não vou sair não, porque eu tenho preguiça, eu não quero sair de casa, eu não gosto muito da sua companhia. É mais ou menos o que acontece no filme. E aí, mas existe uma solução para isso. Esse domínio próprio, esse mal incontido, é como se a gente carregasse um vidrinho de veneno mortal dentro da nossa boca. Mas não somos nós que dominamos isso. Uma última história aqui, a gente tem ouvido falar muito, nesses tempos atuais, de fake news. E nós trazemos isso não só para a nossa língua, porque hoje a gente fala por outros meios, talvez digitando. E o proprietário de uma conta numa rede social divulgou em 2014 que tinha uma mulher no Guarujá, em São Paulo, que estava sequestrando crianças para oferecê-las e matá-las em cultos, em rituais. E divulgou-se um retrato falado dessa mulher. E as pessoas ali no Guarujá viram uma mulher parecida com essa que era do retrato falado. E eles lincharam essa mulher, mãe de 2 filhos, casaram, estava indo para a casa da cunhada. Lincharam essa mulher e mataram. E depois descobriram que essa notícia era falsa, que não existia mulher no Guarujá que estava sequestrando ninguém. A polícia não tinha notícia de ninguém fazendo isso, não tinha nenhuma denúncia a respeito dessas coisas. Para a gente ver onde que podem chegar as consequências que podem trazer palavras malditas. E como eu disse, não são só palavras faladas. A gente às vezes não tem coragem muito de falar e digita isso. Isso precisa ser atual para nós, cuidado com essas coisas. Mas para a gente então finalizar tudo isso daqui, você está precisando de sabedoria para lidar com a sua língua, com as suas palavras? Olha só o que o versículo 13 diz para nós: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Versículo 15, ele vai falar de algumas coisas ruins, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, parcial, sem fingimento. Essa é a paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você está precisando de sabedoria para lidar com suas palavras, com a sua língua? Está precisando domar essa língua sua? É lá do alto. Quem precisa estar controlando isso aí é o Santo Espírito de Deus, porque eu não tenho forças para isso. É Deus que precisa estar domando a minha vida por completo. E lembre-se que Tiago está dizendo aqui de uma fé genuína, uma fé verdadeira. Ela também é demonstrada pelas coisas que nós falamos. Talvez se você está pensando aqui nessa manhã, fala, gente, eu não consigo domar minha língua. Talvez é um momento para você repensar a sua fé, porque ela tem a ver com o nosso todo, tem a ver com as obras que nós fazemos, que demonstram um coração completamente transformado. Existe um ditado, eu comecei com um e quero terminar com outro, que diz que pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pense nisso. E como que nós podemos, de maneira prática, pensar como que eu posso, eu tenho convicção de que eu sou cristão, eu tenho convicção de que eu confesso Jesus como meu Salvador, e como que eu posso fazer então de maneira prática para cuidar da minha língua? Em primeiro lugar, cuida do seu coração. Enche o seu coração daquilo que é santo, daquilo que Deus propôs para você.
Enche o seu coração da palavra dele. Pense antes de falar. Não confunda sinceridade com maledicência, porque tem gente que fala isso, né? Nossa, eu sou muito sincero, eu preciso falar, e confunde isso com falar mal dos outros, em ofender, em magoar. Cuidado com isso. Cuidado com as suas palavras lá na fila do caixa. E eu quero colocar aqui, qualquer lugar que você estiver esperando demais, você perde a paciência, lá no banco, lugar que você está numa fila tremenda. Como que você vai demonstrar que é cristão nesses momentos? Cuidado com o que você fala para o atendente de telemarketing, aquela pessoa que fica te ligando sem parar. Ou sua boca profere bênção, ou ela vai proferir maldição? Quem é que está controlando? Deus possa nos abençoar, que Ele nos dê força, que Ele controle todo o nosso ser. E meu maior medo é de que nós saiamos daqui como se essas palavras não fizessem sentido para nós. Como eu disse mais cedo, às vezes você não vai nem sair por aquela porta, a sua boca já vai proferir coisas que não agradam e não honram ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento e clamar ao Senhor para que guie, para que Ele controle a nossa boca. Feche seus olhos.